Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para dar início a mais uma aula, desta feita a segunda aula da matéria Livros Históricos. Nós conseguimos na semana passada estudar a unidade 1 e 2, e hoje nós daremos início à unidade 3 e fecharemos com a unidade 4, certo? O tema da unidade 3 é Reino Dividido não subsiste. No primeiro capítulo nós estaremos estudando tempos de profundas rupturas. No capítulo 1, nós estaremos observando aqui como que aconteceu a ruptura do reino de Israel a partir da morte de Salomão. No capítulo 2, nós iremos visualizar a impiedade dos reis do norte. No capítulo 3, nós iremos também estudar milagres em meio ao caos, compreender o que seria esse aí. E no capítulo 4, os reis ímpios de Judá. E o capítulo 5, nós estaremos fechando a unidade 3, de volta à lei do Senhor. Então, tanto a unidade 3 quanto a unidade 4, ela abrange 5 capítulos, né? Na unidade 3, 5 capítulos na unidade 4, e assim sucessivamente nós daremos início aqui à nossa segunda aula. Então, eu gostaria de convidá-los a abrir o seu livro na página de número 137, e a palavra de Deus também, a Bíblia do lado, a inerrante palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 31. Nós estaremos lendo alguns versículos para nós podermos fundamentar a nossa aula, usarmos aqui a Bíblia como fundamento, como regra, como base, como respaldo para os argumentos e aquilo que será apresentado nessa aula, ok? Então, abra sua Bíblia, Daniel capítulo 2, verso de número 31, que diz o seguinte: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés parte de ferro e parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Verso 37, Tu, ó rei, és reis de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. Nós iniciamos a nossa aula, irmãos, lendo esse texto, porque esse texto aqui envolve todo o contexto do qual nós iremos abordar na nossa aula de hoje. Então, o livro de Daniel foi escrito mais ou menos nesse contexto das afirmações que nós iremos pontuar nesta aula de hoje, ok? Então, nós iniciaremos aqui na unidade 3, o reino dividido não subsiste. Eu já tinha convidado os irmãos a pegarem o livro, né, abrirem na página 137. Me acompanhe aí, por gentileza, e também aqui através do nosso slide, ok? A nossa introdução, irmãos, hoje nós vamos estudar sobre o período dos reis de Israel, né? Nós iremos estudar sobre esse período, os conflitos e a divisão do reino em dois, ou seja, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos, 10 tribos ao reino do norte, 2 tribos ao reino do sul. Nós iremos observar o motivo dessa divisão. Então, período que intercalaram reis ímpios e reis que temiam ao Senhor. Então, esse período de divisão do reino, de ruptura, foi um período marcado por reis que foram fiéis a Deus e outros, na maioria, reis infiéis a Deus, que trouxe assim, o juízo de Deus sobre a nação de Israel, ou sobre ambos os reinos, né? Então, o reino de Israel, que era unido e estava em grande ascensão, sofreu uma grande ruptura e profundas crises internas tiveram início. Então, nós vamos ver aqui, observar o enfraquecimento do reino de Israel, o enfraquecimento da nação que estava em ascensão, que estava em crescimento, e ela vem a enfraquecer devido a essa divisão. Então, essa divisão trouxe enfraquecimento moral, enfraquecimento espiritual e também político para a nação de Israel, um período que foi marcado pela miserabilidade, pela pecaminosidade, pela corrupção moral, pela corrupção espiritual, e foi obrigado Deus trazer juízo ao povo para que o povo retornasse à presença de Deus. Então, meus queridos irmãos, vamos assim meditar
através dos slides que serão expostos, através também da palavra de Deus que será usada como fundamento. Então vamos nessa viagem aqui na nossa unidade 3 e unidade 4. Daqui a pouquinho a gente vai abordar alguns assuntos bem relevantes para a nossa aula, ok? Então nós introduzimos dizendo isso aqui e eu gostaria que os irmãos me acompanhassem, por gentileza, porque nós até apresentamos o livro dos reis na aula passada, mas eu gostaria de fazer aqui uma conexão, porque é uma sequência, né? Nós começamos os livros históricos lá a partir de Josué, mas como é uma sequência, eu gostaria de recapitular aqui alguns pontos do livro dos reis, para que nós possamos dar sequência à nossa aula. Bom, o livro dos reis eu dividi em 4 partes aqui: autoria, data, tema e propósito. Como nós vimos anteriormente, o autor do livro dos reis ainda é desconhecido. Há um forte indício, né, de que a tradição judaica ela atribui a autoria ao profeta Jeremias. Nós não podemos cravar isso com precisão, há um indício apenas, mas, portanto, ainda permanece desconhecido e os estudiosos ainda debatem acerca do assunto. Mas, segundo a tradição judaica, a autoria seria do profeta Jeremias. E também nós temos a datação do presente livro entre os anos 560 a.C. a 540. Então, essa é a datação ou ocasião em que o livro foi escrito. E o livro dos reis traz essa temática, né? Registrar a história dos reis de Israel e de Judá. Então, o que acontece? O reino de Israel sofre essa ruptura após a morte de Salomão, enfraquece a nação de Israel devido a essa ruptura aí. Então 10 tribos vão seguir o reino do norte, 2 tribos vão seguir o reino do sul. Então o tema do livro é contar, relatar a história dos reis de Israel, as 10 tribos do norte, né? E dos reis que reinaram no sul com as 2 tribos. O propósito do livro dos reis é registrar a história política de Israel no período monárquico, né? Ressaltando o colapso e a divisão do reino. Irmãos, observa que agora nós temos um período de transição onde o governo vai passar de uma monarquia unificada para uma monarquia fragmentada, onde sofre essa cisão, essa ruptura. Então o propósito, a finalidade, o objetivo do livro dos reis é dar esse registro da história política de Israel nesse período monárquico, pontuando e ressaltando esse colapso, essa cisão e a divisão do reino. 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. O próximo slide aqui nós vamos abordar também, dando continuidade e sequência, o livro das crônicas, né? Que às vezes a gente tem uma dificuldade de compreender o livro das crônicas, mas na verdade o livro das crônicas são as crônicas de Israel, as crônicas do povo de Deus. E o autor, ocasião e data, tema e propósito, eu gostaria de abordar esses 4 aspectos aqui para que nós possamos nos localizar dentro do assunto proposto da aula. Bom, o livro das crônicas, o autor também é um autor desconhecido. A tradição judaica vai atribuir a autoria ao sacerdote e escriba Esdras. A ocasião em que o mesmo foi escrito ou datação seria aproximadamente entre os anos 450 a 420 a.C., trazendo como tema, como fundo, né, a história redentora de Israel. Eu gosto muito desse paralelo, né? Deus ele tem crônicas, Deus ele se preocupa em ler as nossas crônicas, as nossas histórias e cravar essas histórias, escrever essas histórias. Então o tema do livro das crônicas, a temática seria a história libertadora, redentora de Israel. E o propósito é dar uma visão geral da história de Israel, fazendo aqui um vínculo, né, vinculando os judeus egressos, os judeus que voltam do exílio, né, os judeus egressos do exílio, aos seus antepassados e à sua história messiânica. Então, qual a finalidade também, ou o objetivo do livro das crônicas? Traçar, contar a história dos judeus que retornam do exílio, né, dos judeus que retornam ao exílio e relatar essa história messiânica, essa história de que Deus redime e liberta o povo de Israel. Irmãos, o que é que nós vamos entender através dos livros históricos aqui, dentro da perspectiva de reis e crônicas? O mesmo Deus que usa inimigos para punir o seu povo, para disciplinar o seu povo, é um Deus que atende o clamor e um Deus que com amor
traz o seu povo de volta. O mesmo Deus que é um Deus que julga a causa do seu povo, o Deus que disciplina o seu povo, é um Deus também que atende o clamor do seu povo. A finalidade, o propósito de Deus trazer o juízo para o seu povo, qual é? O propósito de Deus trazer o juízo para o seu povo é trazer o seu povo de volta para si. É trazer o povo de volta para a presença de Deus. Nós veremos então isso dentro da perspectiva, dentro da visão de Crônicas, dos Reis, também o livro dos Reis, mais ou menos essa ideia aí. Então eu gostaria de trazer esses 4 aspectos aqui e convidá-los também para alguns fatos relevantes do capítulo 1, irmãos. Então aí na página de número 137, e já passando para a página de número 139, eu gostaria de pontuar com os irmãos alguns fatos relevantes do capítulo 1. Nós vamos dividir em 4 aspectos, quatro principais pontos, né? O final de Salomão, e aí nós vamos ver a partir o momento crucial de ruptura e de cisão do reino, da divisão do reino de Israel. Então vamos ver aqui o final de Salomão, o final da vida de Salomão, a divisão do reino em si, o reino do sul, que é conhecido como reino de Judá, e o reino do norte, denominado reino de Israel. Então, o que vai acontecer no nosso primeiro aspecto aqui? Salomão teve um triste fim, um rei que começou muito bem, que pediu sabedoria para Deus, para que pudesse julgar o seu povo, e Deus concede o pedido de Salomão, sabedoria, mas Salomão foi um rei que teve um triste fim, se envolvendo com a idolatria, se corrompendo através da influência das mulheres estrangeiras que ele toma para si. Salomão casou-se com mulheres moabitas, mulheres estrangeiras, e isso trouxe problemas para Salomão, que faz com que Salomão vai ter um final infeliz. Então Salomão teve um triste fim, e ele se envolveu com mulheres estrangeiras e se desviou da direção de Deus. Olha o perigo de se desviar da direção de Deus. Aquilo que eu falei na aula passada, nós não podemos começar bem e terminarmos o nosso ministério de uma maneira mal, né? Ou seja, a vitória não é dos que correm, porque muitos correm. A vitória é dos que correm, mas também daqueles que chegam. É preciso correr e chegar. Então Salomão teve esse triste final, e nós vamos ver aqui, à luz da palavra de Deus, lá em 1 Reis, capítulo 11, nós temos ali o final de vida de Salomão. Lembrando assim, recapitulando um pouquinho, né, Davi passa o seu reinado após a sua morte para Salomão, que era filho de Davi com Batseba. Salomão reina com sabedoria, tem um bom início. Deus respondeu às orações de Salomão, fez grandes obras para Deus, mas teve um triste final se envolvendo com a idolatria. Ou seja, a barra da glória não derrubou Salomão, a barra do ouro não derrubou Salomão, mas infelizmente a barra da corrupção, por causa das suas mulheres estrangeiras, levou o rei Salomão ao fracasso. E aí, posteriormente, devido a esse fracasso de Salomão, por ele permitir a corrupção adentrar ao reino de Israel, aí infelizmente após a sua morte, vem a consequência do seu pecado, que é a divisão do reino. Lembrando que Salomão morre e automaticamente passa a reinar no lugar de Salomão o seu filho Roboão, né? E aí o que vai acontecer? Com a morte de Salomão, o reino se divide, agravando diferença, irmãos, agravando as diferenças que já existiam entre as tribos de Judá e Efraim. Ou seja, havia diferenças entre as tribos de Judá e Efraim, e essas diferenças elas vão se intensificar a partir da morte de Salomão. Então, devido à falta de sabedoria, nós vamos ver posteriormente aqui, o Roboão vai faltar um pouquinho de sabedoria na vida de Roboão, e por causa de sua arrogância, nós teremos a cisão do reino, a divisão do reino de Israel, que trará enfraquecimento e vulnerabilidade para a nação. Então, aqui no nosso livro também, eu gostaria de pontuar, aqui fazendo retrocedendo um pouquinho, na página 139, os livros de reis registram os acontecimentos arrolados após Davi passar a liderança para seu filho Salomão, até a chegada dos tempos de cativeiro babilônico, um período de 370 anos aproximadamente. Irmãos, observa a transição de Davi para Salomão, de Salomão para Roboão. Então, nós vamos ver agora, à luz do texto bíblico, que a pecaminosidade que entra na nação de Israel, a pecaminosidade, o pecado, a corrupção, além de trazer a cisão, trará o juízo de Deus, que será o cativeiro assírio
para o reino do norte e o cativeiro babilônico para o reino do sul. Então aqui nós temos a divisão do reino no nosso segundo quadrinho aqui da nossa tabela, desse gráfico, e o reino do sul, Judá. Roboão, filho de Salomão, passa a reinar sobre o reino do sul, formadas por duas tribos, né? Judá e Benjamim, e a data aproximada é 930 a.C. Então Roboão vai assumir, filho de Salomão, passa a reinar, e aí entra um problema de Roboão, não ser mentoreado pelos anciãos. A falta de mentoria na vida de Roboão leva Roboão ao fracasso no sentido de governo, leva o governo de Roboão ao fracasso. E também nós temos outro fato relevante, outro fato importante, que é o reino do norte, o reino de Israel. Jeroboão, da tribo de Efraim, vai passar a tomar o governo do reino do norte, eleito pelo povo. Então Jeroboão, da tribo de Efraim, foi eleito para reinar sobre as 10 tribos que formou o reino do norte, denominado Reino de Israel também, nas proximidades do ano 930 a.C. Então nós já observamos 2 pontos, irmãos. Com a morte de Salomão, a nação sofre uma ruptura, 2 tribos permanecem ao reino do sul, né, que é Judá e Benjamim, e 10 tribos, melhor dizendo, vão para o reino do norte, denominado Reino de Israel. Então fica dividido: Reino do sul, Judá; Reino do norte, Israel; Reino do sul, a capital Jerusalém; Reino do norte, a capital em Samaria. E aí nós vamos entrar num ponto bastante relevante e importante, que aí começa a nutrir ódios de 2 povos, né? Aí começa também a mesclar os samaritanos como uma junção de assírios e israelitas. E aí meio que o povo de Israel se torna um povo misto, né? Nós vamos observar isso daqui para frente, posteriormente. Mas os fatos relevantes do capítulo 1 do nosso presente livro é esse: a morte de Salomão, posteriormente a divisão do reino, o reino do sul, Judá; o reino do norte, Israel. E nós sabemos que aonde tem divisão, há enfraquecimento político, há enfraquecimento moral, há enfraquecimento espiritual. O salmista, no Salmo de número 133, verso de número 1, diz: ó quão bom ou quão suave é que os irmãos convivam em união. Está aí o grande segredo do povo de Deus, a unidade e a união. Nada detém o povo de Deus se o povo de Deus estiver unido. Então a nação de Israel vai começar a fragmentar através dessa divisão, e posteriormente nós veremos os juízos de Deus contra o seu povo devido a essa cisão. Outra coisa que eu gostaria de pontuar, e aí, irmãos, eu vou fazer um trocadilho aqui, tá bom? Não é erro de slide, eu vou abordar os pontos relevantes dos capítulos 2 e 4, para daqui a pouquinho nós frisarmos aqui no capítulo de número 3. Então, alguns fatos relevantes do capítulo 2 que eu gostaria de pontuar para os irmãos: o reino do norte, Israel, alguns pontos, os reis do norte, o reino do sul, Judá, e os reis do sul. Lembrando, irmãos, que tanto no reino do norte, Israel, quanto no reino do sul, Judá, para o reino do norte, a maioria, praticamente todos os reis do reino do norte foram reis corruptos, né, que automaticamente, devido ao julgamento errado, o governo errado, trouxe juízo de Deus para o povo. Mas, porém, alguns reis do sul, eles não foram tão corruptos, eles tentaram trazer o povo de volta à palavra de Deus. Então, aqui dentro desse primeiro espaço aqui da nossa tabela, Reino do Norte, Israel, lembrando o seguinte, que teve uma duração de 209 anos, o Reino do Norte, teve essa durabilidade aproximada, com diferentes cidades como capitais. Então, neste período, algumas cidades que foram como capitais do Reino do Norte é Siquém, né? Samaria, aquilo que eu já havia falado, Peniel e Tirza. E o interessante aqui, irmãos, do Reino do Norte é que os reis do norte foram provavelmente aí praticamente 19 reis, sendo que todos eles perpetuaram a idolatria. A idolatria entra inicialmente através de Salomão, aí depois vem através de Jeroboão e vai perpetuar aí todo o governo dos reis do norte, trazendo a idolatria para dentro do povo. Então Jeroboão foi o primeiro rei que se distanciou de Deus. Irmãos,
aonde há o distanciamento de Deus, o afastamento de Deus, há fracasso, há derrota. Então, infelizmente, o que estava esperando os reis do norte e o povo que estava sob esse governo? O juízo de Deus, que viria ali aproximadamente no ano 722 a.C., através dos assírios. Deus vai usar os assírios posteriormente para poder julgar e disciplinar o seu povo. Então foram aí 19 reis corruptos que perpetuaram a idolatria, iniciando com Jeroboão, né? Nós vamos ver que Jeroboão mandou levantar ali, Jeroboão manda levantar, com medo do povo retornar para Jerusalém. O que ele faz? Eu vou fazer um templo aqui em Samaria e também vou levantar 2 bezerros de ouro para que o povo tenha aonde adorar a Deus, aonde o povo possa adorar ao Senhor aqui. Então ele começa a mesclar o culto a Deus. Então nós vamos observar também, eu gostaria de reiterar e pontuar isso aí, que Deus ele mantém, apesar de que teve fracasso, mas Deus mantém a sua aliança com as tribos do reino do sul, Judá e Benjamim. Agora outra coisa, o reino do sul, Judá, teve duração de 345 anos, tendo Jerusalém como capital, local onde estava edificado o templo de Salomão. Aí quando nós pegamos a palavra de Deus, lá em João, capítulo de número 4, nós vamos ver aquele encontro do Senhor Jesus com aquela mulher samaritana, e ela questiona Jesus: Senhor, mas eles dizem que o lugar certo para se adorar a Deus é lá em Jerusalém, lá no templo. Aí Jesus diz o seguinte: olha, na verdade a salvação vem dos judeus, mas chegará um momento que nem aqui, nem em Jerusalém, nem em Samaria e nem em Jerusalém, mas a adoração a Deus partirá dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito, agora grava isso, e em verdade. Ou seja, o culto a Deus deve ser um culto verdadeiro, que não era um culto que estava acontecendo lá nas tribos do reino do norte, lá no reino de Israel. Não era um culto correto, eles levantaram sacerdotes para si, deuses para si, fizeram uma mistura, misturaram o culto a Deus, e aí infelizmente veio o juízo da parte de Deus contra o povo. Mas pontuando aqui, o reino do sul teve essa duração de 345 anos aproximadamente, tendo Jerusalém como capital. E temos os reis do sul, que foram 20 reis, irmãos, aproximadamente. Como diferencial, alguns desses reis temeram ao Senhor, levando a nação ao encontro de Deus. A importância de se ter um rei que teme a Deus. A Bíblia diz o seguinte, que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então, muitos dos reis do sul tentaram e levaram o povo, trouxeram o povo de volta, conduziram o povo ao encontro do Senhor Todo-Poderoso, ao encontro da palavra de Deus. São alguns fatos relevantes dos capítulos 2 e 4, e eu fiz aqui, irmãos, nessa espécie de gráfico e tabela, para que a nossa aula fique mais prática, para que nosso tempo é bastante exaurido, bastante pequeno. Então eu fiz assim da maneira bem didática, mas gostaria de pontuar, é imprescindível que os irmãos façam a leitura do livro, façam a leitura também das escrituras, e essa aula aqui é apenas assim com o objetivo de trazer uma clarificação, de conduzir os irmãos aí ao estudo sistemático da palavra de Deus. Mas leiam o livro e leiam a palavra de Deus também, para que vocês tenham uma fundamentação bem escriturística. Outra coisa que eu gostaria de pontuar com os irmãos é os fatos relevantes do capítulo de número 3. E eu gostaria aí também de pontuar aqui com os irmãos o seguinte. Antes disso, no nosso livro aqui na página 46, antes de nós aqui irmos no capítulo 3, eu gostaria de pontuar o seguinte. Como se pode perceber, grandes desafios virão pela frente. Momentos de profunda crise espiritual se instalarão nos 2 reinos, e os reis serão os primeiros a trilhar pelos caminhos da idolatria e da injustiça. Ou seja, nesse tempo, o Senhor levantou diversos profetas para repreender a nação e chamá-la ao arrependimento. No entanto, a dureza do coração a levou à cegueira espiritual, sendo necessário Yahvé usar outros povos como instrumentos de punição e correção aos seus escolhidos. Irmãos, é interessante isso. Por quê? Porque a corrupção para os 2 reinos, norte e sul, começam a partir dos reis.
E o que vai acontecer? Deus levanta profetas para bradar contra os reis, contra a idolatria, injustiças sociais e as mais miseráveis pecaminosidades do povo. Então Deus levanta profetas para bradar juízos contra os reis e contra o povo. O que vai acontecer? O povo não se arrepende. Deus usa outra metodologia, Deus usa outra ferramenta. Eu gosto muito do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele diz o seguinte: irmãos, Deus não unge métodos, Deus unge homens. E aí nós vamos observar o seguinte: Deus levantando outros povos, Deus levantando outros reis para poder trazer o seu povo de volta através da disciplina, através do juízo. E aí alguns fatos relevantes do capítulo 3, eu gostaria aqui de te convidar a abrir o seu livro, por gentileza, na página de número 157, página de número 157, e nós iremos pontuar aqui alguns fatos relevantes do capítulo 3. Primeiro, Elias o Tisbita, segundo as marcas de Elias, Eliseu, sucessor de Elias, e as marcas de Eliseu. Primeiro ponto que eu gostaria de pontuar aqui, de ponderar com os irmãos, é Elias, cujo nome significa o Senhor é o meu Deus. Irmãos, num tempo de apostasia, num tempo de indiferença espiritual, num tempo de culto a Baal, idolatria, corrupção, Deus levanta o profeta Elias, o Tisbita, e o nome de Elias era uma afronta, né? Os judeus tinham esse paralelo de colocar os nomes, e os nomes dos judaicos tinham esse diferencial, porque já queria dizer alguma coisa. E o nome do profeta Elias é: o Senhor é o meu Deus. Então, Baal não é o meu Deus, ninguém é o meu Deus. O Iavé, Jeová, ele é o meu Senhor, é o meu Deus. Então foi o primeiro profeta levantado por Deus para falar contra os pecados do reino do norte. Elias foi o profeta que Deus levantou para bradar contra as pecaminosidades do reino do norte, irmãos. E nós temos algumas marcas de Elias, né? O mais eloquente dos profetas, poderoso também, tanto em palavras, tanto também em obras, porém humano. Você lembra do que o apóstolo Tiago vai dizer lá na sua carta, dizendo o seguinte: Elias era um homem sujeito às paixões como nós, porém Elias orou para que Deus não mandasse chuva, Deus não mandou. Elias orou para que Deus cerrasse os céus, Deus cerrou os céus. E esse diferencial, Deus levanta Elias para ser um diferencial na sua geração, humano, limitado, porém um eloquente profeta, poderoso em obras e palavras. Foi arrebatado ao céu por Deus. E essa é uma das marcas do profeta Elias. E a nossa geração precisa de homens como Elias, profetas como Elias, que bradam, que desembocam a trombeta, que são arautos de Deus e que denunciam a pecaminosidade de reis, a corrupção moral, a corrupção política, a corrupção espiritual. Homens que tenham marcas de Elias. E talvez, eu acredito que nessa geração, Deus quer te usar e te levantar como um Elias. E o interessante aqui também, no terceiro quadrado aqui da nossa tabela, desse gráfico, é Eliseu, o seu sucessor. Eu gostaria de fazer um paralelo, aquilo que eu sempre pontuo e gosto de dizer. Irmãos, a geração de Elias passa, mas a geração de Eliseu permanece. Por quê? Porque Deus tem um homem para cada etapa da sua obra. Eliseu foi o sucessor de Elias e também um nome profético, né? Meu Deus salva. Enquanto o nome de Elias é o Senhor é o meu Deus, o nome do profeta Eliseu é meu Deus, ele salva. Quem foi Eliseu, irmãos? Eliseu foi a voz que sucedeu Elias. O mesmo foi profeta há cerca de 50 anos, né? A durabilidade ministerial do profeta Eliseu é aproximadamente 50 anos, passando por 6 reinados. O homem que mesmo depois de morto, Deus ainda fez o milagre, né? Então, uma das marcas do profeta Eliseu, aqui no quarto aspecto da nossa tabela, ele pediu e recebeu de Deus uma unção dobrada, uma unção poderosa. Ou seja, até após a morte de Eliseu, Deus operou milagre através de Eliseu. Quando Eliseu foi sepultado,
e uma criança foi sepultada no mesmo local onde Eliseu foi sepultado. Quando a criança toca aos ossos do profeta Eliseu, a criança ressurge, né? Então, um homem assim que marcou a sua geração e que mesmo depois de morto, Deus ainda fez milagre através deles. E cito Elias também. Até hoje nós pregamos sobre Elias, uma grande referência para nós como um profeta que não tem medo, né? Um dos grandes milagres que Deus usa o profeta Elias, que nós conhecemos, é aquele milagre lá do Monte Carmelo, onde ele desafia os 400 profetas de Baal. E aí ele desafia os profetas de Baal, e o interessante é que Deus honra, derrama fogo do céu. Então Deus usa o profeta Elias para mostrar que o Senhor de Elias e o Senhor do povo israelita deveria ser o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Então eu gostaria de pontuar esses 4 fatos relevantes, né? Elias, o tisbita, as marcas de Elias, Eliseu, o sucessor, e as marcas do profeta Eliseu. Graças a Deus, irmãos. Outra coisa que eu gostaria também de pontuar com os irmãos aqui, alguns fatos relevantes do capítulo 5, irmãos. Alguns fatos relevantes do capítulo 5 que eu gostaria de pontuar. Abra aí o seu livro na página de número 175, por gentileza. Abra o seu livro na página de número 175, para que nós possamos aqui discorrer sobre os 4 fatos importantes aí do capítulo 5 do presente livro. A ordem em meio ao caos, né? Como que vai haver ordem em meio ao caos? O que seria isso aí? Nós percebemos aqui que nesse período de divisão do reino de Israel, onde reis reinavam no norte, reis reinavam no sul, né? Então o que vai acontecer? A nação vai para o meio do caos. A nação se perde. E agora nós veremos como que as coisas entram em ordem aí, né? O subtítulo aqui do capítulo 5 é de volta à lei do Senhor, e nós perceberemos que a lei do Senhor, a lei de Deus, ela vai colocar todas as coisas fundamentadas no lugar novamente. Ou seja, num período de profunda crise espiritual, a nação foi restaurada quando alguns reis se voltaram para Deus. Como que o caos vai voltar à ordem novamente? O homem voltando para Deus. O homem voltando para o Senhor. Deus vai levantar reis que vai trazer o povo de volta para Deus. Reis que vão trazer o povo de volta para a presença de Deus. Então, num período de profunda crise espiritual, de densidade trevosa, a nação de Israel vai começar a ser restaurada quando alguns reis se voltam para Deus, para o Deus Todo-Poderoso. E o interessante aqui é que na página 75 nós temos a citação do rei Josafá. A história que os irmãos, lá em 1 Crônicas, capítulo 20, né, irmãos? É conhecido como o rei que buscou ao Senhor. Irmãos, a importância de um rei temer a Deus, de um rei buscar ao Senhor. Ele ficou conhecido e marcou a sua geração por ser esse rei que busca ao Senhor. Então o que ele fez? Ele enviou os levitas ao povo para tornar a palavra de Deus conhecida. E olha aí, a palavra de Deus como base, a palavra de Deus como fundamento, a palavra de Deus como prumo da verdade, trazendo o povo de volta através das escrituras sagradas. Nós conhecemos a história do rei Josafá, aquele rei que foi ameaçado, que se viu cercado e que clamou ao Deus Todo-Poderoso, e que Deus dá ordem, pega os levitas, pega os músicos, coloca na frente do altar que eu vou dar a estratégia da guerra. Enquanto os levitas adoravam a Deus, enquanto os levitas cultuavam ao Senhor, serviam a Deus, o que Deus fez? Deus colocou emboscada para os povos inimigos, né? O louvor como arma de guerra. E a eficiência do rei Josafá em traçar essa estratégia, em agir e Deus reagir à oração de Josafá. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, dificilmente nós veremos Deus agindo ao nosso favor. Deus, ele reage às nossas ações. Lembra de Abraão? Sai da tua terra. Quem teria que sair? Abraão. Deus responde a Abraão
a partir do agir de Abraão. Então Deus reage às nossas ações. Josafá se volta para Deus, busca ao Senhor, envia levitas para tornar a palavra de Deus conhecida ao povo, e Deus reage à fé, à obediência, à ação e à decisão de Josafá. Um rei consciente dos benefícios que a palavra de Deus tem e traz para o seu povo. Outro rei também que nós podemos citar é o rei Ezequias, que reinou ali por volta de 29 anos em Judá, promoveu uma grande reforma espiritual na nação e a volta do culto ao Senhor. Irmãos, é interessante trazer esse ponto. A nação israelita se perdeu muito nesse viés da idolatria. Nós vimos aqui nos livros históricos, a começar por Josué, percorremos Juízes e assim sucessivamente, e nós vemos que um dos principais pontos que Deus condenava, o povo já tinha a lei consigo, mas é o retorno à idolatria. E aí esse paralelo da idolatria trouxe condenação, trouxe juízos. Eu gostaria até de abrir uma aba aqui, de abrir um parêntese, recapitulando aqui, com a cisão do reino de Israel, reino do norte, reino do sul, Jeroboão permanece ao reino do norte, e nós temos ali Roboão permanecendo ao reino do sul, que era o reino de Judá. Aí observemos bem, irmãos, como houve essa fragmentação, essa ruptura espiritual, essa ruptura política, melhor dizendo, houve um enfraquecimento espiritual. Houve uma vulnerabilidade da nação. Ou seja, Israel se desequilibra. E aí nós vamos ver que a ordem vai surgir em meio ao caos a partir de reis importantes que passam a surgir no cenário, que é o rei Josafá, que é o rei Ezequias, e eu cito também o rei Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade e tinha o seu coração em Deus. Seguiu a lei de Moisés como nenhum outro. Se você me acompanhar aqui na visão escriturística, abra sua Bíblia aí no segundo livro de Reis, capítulo de número 23, por gentileza, e também capítulo de número 20, versículo de número 25, vai dizer o seguinte, irmãos, Reis 23, versículo de número 25. Segundo Reis 23, 25. Olha o que vai dizer o texto aqui. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Interessante, o rei Josias, conhecido por ser um rei que seguiu a lei de Moisés como nenhum outro rei a seguiu. Um homem temente a Deus, que Israel começou a se reencaixar, a se reorganizar moralmente, espiritualmente, através desse reino, através desse rei de Josias, desse rei Josias. Irmãos, uma coisa que eu gostaria de pontuar, lembre-se, a dinastia, o reinado ali dos reis do norte, foi um desastre, por causa da idolatria e da corrupção. Já nós temos alguns diferenciais. Nós vimos aqui através de Josafá, Ezequias e Josias, alguns reis do sul fazendo a diferença. E Deus continua mantendo a aliança com os reis do sul. Bom, outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui com os irmãos é o seguinte. Devido ao pecado, devido à divisão do reino norte e sul, Deus trouxe juízos. Só para pontuar, Deus levantou os assírios para castigar o reino do norte, e Deus levanta os babilônios para castigar o reino do sul. E aí eu gostaria de trazer um texto, Isaías capítulo 45 para os irmãos. Isaías capítulo de número 45. Abra sua Bíblia, por gentileza. Na verdade, Isaías capítulo 44 e 45, nós vamos ver a partir desse texto aqui, irmãos, que Deus levanta povos como metodologia de Deus, como método de Deus. Deus levanta povos e reis para cumprir a sua vontade. Lembra que nós lemos aqui no livro de Daniel, capítulo de número 2,
Lembra de Daniel capítulo de número 2? Fala ali daquela visão de Nabucodonosor com a grande estátua, cabeça de ouro, braços e peitos de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés parte em barro, parte em ferro, uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos, quebra a estátua, batendo nos pés da estátua, quebra a estátua de alto a baixo, a lança por terra, e aquela pedra se transforma em um grande monte que percorre toda a terra. Ok, nós vemos isso através daquela visão de Nabucodonosor, e vemos em Daniel capítulo 7, onde acontece também o contexto de tudo aquilo que nós estamos falando aqui, naquela visão de Daniel com aqueles 4 animais, o leão com 2 asas, o urso com 3 costelas na boca, né? E também o guepardo, o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e aquele animal terrível e espantoso com 10 chifres na cabeça e um que cresce entre os 10, que tinha olhos e boca, falava blasfêmias e agia arrogantemente. Então, o que eu gostaria de pontuar para os irmãos? É que Deus levanta reinos, é Deus que estabelece reinos, é Deus que estabelece reis, Deus levanta povos para fazer a sua vontade. Olha aqui Isaías capítulo 44, verso 28, o que vai dizer? Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo funda-te. Irmãos, quando o povo de Israel é levado cativo, que eles são levados cativos, no momento que eles são trazidos de volta, essa profecia aqui se referia a isso. Por isso que está em Isaías capítulo 44, verso 28. Deus chama Ciro de seu pastor. Então Deus também levantou os persas para cumprir a sua vontade. Olha aqui, o capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Interessante, irmãos, que foi Deus que levantou os babilônios. Deus que entregou os israelitas nas mãos dos babilônios. Deus que entregou Judá nas mãos dos babilônios. E Deus que entregou o reino do norte nas mãos dos assírios no ano 722 a.C. Então Deus tem essa metodologia de usar povos e reis para disciplinar e punir o seu povo. Nós vemos isso nos livros históricos passados, né? O povo de Israel clamava, Deus levantava juízes, o povo de Israel pecava, Deus permitia midianitas e entregava o povo de Israel na mão dos midianitas. Nada prevalece contra o povo de Deus, a não ser que Deus o permita. E tudo prevalece contra o povo de Deus quando nós nos afastamos da sua presença, dos seus preceitos e valores e princípios que o mesmo estabelece através de sua palavra. Unidade de número 4, das cinzas à restauração. Então o povo de Israel padece, e aí o Salmo de número 137, o salmista vai dizer o seguinte: canta um novo cântico, né? Cadê o cântico que vocês cantavam? E nós vamos perceber, através do Salmo de número 137, que os israelitas vão responder: como nós poderemos cantar se nós estamos em terra estrangeira? Então, irmãos, Deus queria usar a nação de Israel como luz para as demais nações. Devido à pecaminosidade do povo de Israel, Deus permitiu o juízo. E aqueles que deveriam ser luz passam a ser motivos de zombaria. Então, nós vamos ver aqui na unidade de número 4, através de 5 capítulos, das cinzas à restauração. O povo de Deus padece em Babilônia, sofre na Babilônia, e aí acontece o contexto daquela leva, que Daniel estava nessa leva, quando o Judá é capturado, que é invadida, o reino de Judá, né, o reino do sul é invadido, o profeta Daniel estava nessa leva. E o interessante é que o profeta Daniel vai ter aquela visão do capítulo 7 do seu presente livro, com aquele leão com 2 asas, que se referia à Babilônia, né, leão, poderio, o rei das planuras. Então, referia-se à Babilônia, asas de águia, um reino que viria com bastante agilidade e velocidade, mas com bastante força. Então, Daniel tem essa visão, e isso acontece no contexto de Daniel. O profeta Daniel também depois tem aquela visão do urso com 3 costelas na boca, que apontava para o rei dos medos e persas. Daniel praticamente viveu nesse período aí do reinado de Ciro,
né? Então ele vive nesse período do reinado de Babilônia, dos babilônios e dos sírios. Então observe, irmãos, tudo acontece dentro desse contexto aí. Então no capítulo 1 aqui, nós vamos observar no nosso livro assírios e babilônios sendo usados como instrumentos de punição e correção. No capítulo 2 nós veremos alguns aspectos de Esdras, o grande professor da lei, professor Esdras. Capítulo 3, Neemias, a eficácia da oração e da ação. E capítulo 4, Ester, exemplo de confiança inabalável em Deus. E no capítulo 5 nós percorreremos alguns personagens importantes da história que nos inspiram na nossa caminhada. Então nós iremos agora para a unidade de número 4, das cinzas à restauração. Eu gostaria até de fazer de pontuar uma coisa, que o mesmo Deus que permite o seu povo ir para o cativeiro é o mesmo Deus que ouve o clamor do seu povo e é o mesmo Deus que restaura o seu povo. Interessante, irmãos, que quando nós pegamos lá no livro do profeta Jeremias capítulo 25, nós vamos observar que o profeta Jeremias havia profetizado, né? O profeta Jeremias havia profetizado que o cativeiro de Israel duraria 70 anos aproximadamente. Então nós observamos que Deus sempre esteve no controle, Deus sempre esteve cuidando do seu povo, mesmo nesse período de cativeiro, e apenas estava usando povos estrangeiros para poder punir o seu povo, sendo usado como instrumentos de Deus para corrigir o seu povo e trazer o seu povo de volta para os trilhos, não é? Então eu gostaria de que os irmãos me acompanhassem aqui nessa linha de raciocínio. Nós vamos estudar agora na unidade 4 sobre os tempos difíceis dos cativeiros assírios e babilônicos, até chegar ao momento da restauração da nação de Israel, passando por personagens como Esdras, Neemias e Ester, né? Acompanharemos os momentos difíceis da nação de Israel, bem como os novos tempos vivenciados pelo povo. Os últimos eventos envolvendo Israel foram desastrosos, é importante destacar, trazendo grande destruição para a nação. A idolatria e a desobediência redundaram em caos sobre Samaria e Judá, né, capitais dos dois reinos. A Síria e Babilônia levaram os israelitas para o cativeiro. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, comigo, meus irmãos, em Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias, capítulo de número 25. Versículo de número 11, irmãos. Jeremias 25, 11 diz assim: E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Deus levou o povo para o cativeiro, mas Deus já havia determinado o tempo que o povo ficaria ali. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Você está observando que Deus usa as nações para poder corrigir e disciplinar o seu povo? Então nós vamos ver agora os tempos difíceis vividos no cativeiro, os períodos desastrosos e a destruição que veio para a nação a partir de sua corrupção, desobediência, idolatria nos dois reinos, norte e também sul. Resultaram no cativeiro. Fatos relevantes do capítulo 1, me ajude aí, irmãos, me acompanhe, página 187, importante destacar que às vezes fica corrido, é um pouco corrido, porque nosso tempo é bastante exaurido, mas eu gostaria só de trazer alguns pontos relevantes, trazendo aqui um aprofundamento para os irmãos, para que os irmãos, através do nosso livro base, os irmãos possam estudar em casa e possam aprofundar fazendo acompanhamento nas Escrituras Sagradas, tá bom, irmãos? O primeiro ponto relevante do capítulo 1 do nosso livro aqui, da unidade 4, página 187, é a invasão do Reino do Norte. O fim do Reino do Norte, ele ocorreu com a invasão dos assírios no reinado de Oséias, que não é o profeta, tá, irmãos? No ano de 722, aproximadamente, antes de Cristo. Aqui cessa o Reino do Norte.
esse reino passa a deixar de existir para sempre, irmãos, perpetuamente, através da invasão aí dos assírios, que era um povo bastante cruel, né? Diz os historiadores que eles arrancavam o couro dos seus cativos, eles arrancavam o couro e na pele deles e tirava eles da sua nação, e o povo de Israel que tinha aquele ardor nacionalista, né? Aquele ardor pátrio, se sentia vulnerável. E aí aquilo que eu falei, o Salmo 137 vai dizer isso, né? Como nós poderemos cantar um novo cântico se nós estamos em terra estrangeira? Então aqui vai cessar o reino do norte através da invasão dos assírios. E aí nós vamos ver a origem do povo de Samaria, a origem dos samaritanos, que é a mistura dos assírios com os israelitas, que ficaram na terra do norte. E aí isso aí, com essa mistura, deu origem aos samaritanos. Irmãos, lembrando que a idolatria que trouxe esse juízo, ela começa lá com Jeroboão. Quando Jeroboão levanta aqueles 2 bezerros de ouro, estabelece sacerdotes para si, teme também o povo voltarem para o governo de Roboão, lá para as 2 tribos do sul. Então ele levanta 2 bezerros de ouro, a semelhança de Arão, na época de Moisés, quando Moisés se ausenta um pouquinho lá por estar na presença de Deus no monte. Quando Moisés volta, o povo já está servindo ao bezerro de ouro. Então, semelhantemente, Jeroboão levanta esses 2 bezerros de ouro, estabelece sacerdotes, levanta um templo balela para que Deus fosse cultuado juntamente com outros deuses ali, irmãos. Deus fosse cultuado juntamente com outros deuses ali. E aí é interessante pontuar o seguinte, é que o culto deve acontecer da maneira que Deus quer. É aquilo que Deus fala para a mulher samaritana. O culto deve ser em espírito, mas em verdade. Culto verdadeiro ao Deus de Israel. Ou seja, o templo, segundo Deuteronômio, deveria ser construído em Jerusalém e não réplica do templo em Samaria. Então aí o que vai acontecer? Surge esse preconceito de judeus da tribo do sul com judeus da tribo do norte, os samaritanos. Então esses povos se odiavam. E aí o que o texto de João vai dizer no capítulo 4? Que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Você sabia que todos nós temos a nossa Samaria? Todos nós temos a nossa Samaria onde nós guardamos as nossas misérias, os nossos pecados, as nossas fraquezas. E por mais que nós não queiramos passar, como os discípulos não queriam passar, os judeus temiam passar por Samaria, Jesus tem interesse de passar por nossa Samaria, porque ele tem o interesse de nos tratar. Então vai surgir aí os samaritanos mesclados agora, essa mescla de assírios com judeus, e aí, ou seja, os samaritanos são judeus mestiços, né? E aí nós temos também aqui a Grande Babilônia, um dos impérios mais poderosos, tipificados, simbolizados pela visão de Nabucodonosor, aquela cabeça de ouro da estátua, era a Babilônia. Daniel deu a interpretação no capítulo 2, e no capítulo 7 também era o leão com 2 asas. Então nós temos o paralelo. Então a Grande Babilônia, um dos impérios mais poderosos que já existiu, isso é provado arqueologicamente, ficou conhecido como berço da civilização humana. Então, nós temos também Deus usando Babilônia como instrumento punitivo e corretivo de Deus em relação à nação israelita. Então, o que vai acontecer? Os assírios invadem o reino do norte e os babilônios, caldeus, né, os caldeus também, babilônios, invadem o reino do sul. O fim do reino do sul e o cativeiro babilônico ocorreu em 3 fases. São elas 606 aproximadamente, 597 e 586 a.C., uma data aproximada. Esse cativeiro teve a duração de 70 anos. Ele estava o profeta Daniel, nesse período de cativeiro o profeta Ezequiel surge no cenário, a história de Sadraque, Mesaque, Abidnego se dá nesse contexto histórico. É muito importante, irmãos, também, para que nós possamos entender, além de ler 1º e 2º Crônicas, os livros dos reis, o livro do profeta Daniel, que fala muito das visões, assim como o livro do profeta Ezequiel, que se deram nesse contexto histórico aí, tá bom? O profeta Daniel, lendo os rolos do profeta Jeremias, ele percebeu e entendeu que o cativeiro estava perto do fim. Daniel vive ali naquele período do reinado de Nabucodonosor, Babilônia, os reis que vieram também depois de Nabucodonosor, ainda sob o período de Babilônia, e também
até chegar o poderoso e o grande rei Ciro, não é, irmãos? O rei Ciro. Então Daniel fica mais ou menos ali localizado, sobrevive mais ou menos, vive nesse período aproximadamente. São os fatos relevantes aqui do capítulo 1. Eu gostaria de pontuar e destacar aí que Deus usa esses dois povos para poder julgar a nação de Israel. E aí eu gostaria de te convidar a abrir o livro na página 195. O livro de Esdras, página de número 195, o livro de Esdras. E aí nesse gráfico eu gostaria de trazer aqui o autor, ocasião e data, tema e propósito do livro, certo, irmãos? O tema do livro é a restauração. Deixa até anotado aqui para os irmãos, para pontuar com os irmãos. O tema do livro é a restauração de Israel através do retorno do cativeiro. O presente livro registra o retorno à terra prometida como cumprimento da promessa de Deus ao seu povo. A fidelidade de Deus é contrastada com a infidelidade do povo. O que nós percebemos no livro de Esdras? O povo de Israel, por mais que seja infiel, Deus é um Deus que é fidelíssimo. Deus é um Deus de aliança que mantém a sua fidelidade. Quando você pega Jeremias capítulo 25, verso 2, capítulo 29, verso 10, nós vamos ver aqui esse contexto, essa temática do livro aqui que aponta para a fidelidade de Deus, contrastada com a infidelidade do povo. E lembrando que o livro de Esdras vai registrar o retorno à terra prometida como cumprimento da promessa de Deus ao seu povo. Deus é um Deus que cumpre promessa, que pune, mas que é fiel. O autor do livro, Esdras, do hebraico Ezra, significa aquele que ajuda ou ajudador. Então há um consenso aí de que a autoria do livro de Esdras seja do próprio escriba Esdra, aquele que ajuda ou ajudador. A ocasião e data da inscrição do livro é entre os anos 450 a 420 a.C. A temática do livro é o retorno dos exilados a Jerusalém. Então o livro trata desse retorno, desse regresso do povo de Israel. Lá vai registrar o período pós-exílico, o retorno dos exilados a Jerusalém. E o propósito é demonstrar a providência e a fidelidade de Deus na restauração do remanescente judaico que voltou do cativeiro da Babilônia. Interessante, irmãos, o tanto que Deus é um Deus que providencia, que Deus é um Deus fiel, um Deus que restaura, um Deus que guarda o seu povo, um Deus que corrige, que pune, mas é um Deus que mantém a sua aliança. Aqui alguns fatos relevantes do capítulo 2. Primeiro, sobre Esdras, Esdras, desculpa aqui o erro ortográfico, Esdras foi escriba e sacerdote da linhagem de Arão, responsável pela liderança da segunda leva de judeus que voltaram do cativeiro no ano 458 a.C. Então ele da linhagem de Arão foi escriba, sacerdote e responsável pela liderança, ou seja, ele liderou a segunda leva de judeus que voltou do cativeiro. Aí nós vamos aqui, eu gostaria de pontuar, venha comigo no cenário histórico. Por volta do ano 539 a.C., o Império Babilônico, tendo Belsazar como rei, cai diante da Pérsia sob o comando de Ciro. Lembrando que nós voltamos lá na estátua. Babilônia, Nabucodonosor, depois passa para Belsazar, e aí nós conhecemos a história, aquela mão escrevendo na parede, Mené, Mené, Tekel, Parsim, o juízo de Deus foi, ou seja, foste pesado na balança e foste achado em falta, a partir de hoje o teu reino vai ser dividido. Então Belsazar manda buscar ali as imobiliárias do templo de Jerusalém e começa a usar naquela festa pagã, uma espécie de orgia, e o juízo de Deus escreve na parede e ninguém consegue decifrar. O profeta Daniel é chamado para dar a interpretação, e na mesma noite o rei Belsazar é morto. A Bíblia diz que os joelhos dele batiam um no outro, tremiam batendo um no outro de temor, depois que ele viu a mão de Deus escrita na parede. Então nós vamos observar que Belsazar, como rei, cai diante da Pérsia sob o comando de Ciro. E aí aquilo que eu li lá em Isaías capítulo 44 e capítulo 45, verso 1, onde Deus vai usar Ciro
para poder trazer juízo contra a Babilônia. E a profecia é cumprida. Como assim? Esdras inicia o seu registro fazendo menção ao cumprimento da profecia de Jeremias, que previa o fim do cativeiro. Então, está lá em Esdras capítulo 1, versículo 1, e é importante destacar que Esdras vai iniciar o seu registro fazendo menção de que Deus cumpriu a profecia. Irmãos, o profeta que Deus usa é o profeta que profetiza, e aquela que profetiza, e a sua profecia, a profecia de Deus, que sai da sua boca, se cumpre. Então, Esdras dá ênfase que Deus cumpriu a profecia do profeta Jeremias. Jeremias previu o cativeiro, previu o fim do cativeiro, e Esdras registra isso aí, que o regresso do povo, que a volta do povo, melhor dizendo, o retorno do povo é cumprimento da profecia do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também Esdras, um homem de oração. Ao chegar em Jerusalém, o que Esdras vai encontrar? Ao chegar em Jerusalém, Esdras encontrou um povo corrompido, moral e espiritual. Moralmente e espiritualmente. Então, Esdras mudou o cenário com jejum e com oração. Então, duas qualidades aí de Esdras. Um homem que ora, mas também um homem que age. Oração, eu oro. Ação, eu vou agir. Então, quando Esdras chega, ele percebe que o povo estava muito abalado, muito corrompido, fragmentado, tanto do ponto de vista moral, dentro do aspecto moral e espiritual, e Esdras vai conseguir mudar esse cenário a partir da oração, a partir do jejum, ele consegue trazer o povo de volta para os trilhos, né? Livro de Neemias, irmãos, o livro de Neemias, o autor é Esdras, né? Não há, ou seja, embora não seja revelado o autor, mas as tradições judaicas, assim como as cristãs, vão atribuir a autoria a Esdras. A ocasião e data é entre os anos 430 a 420 a.C. O tema do livro de Neemias é a reedificação dos muros de Jerusalém. Então, enquanto Esdras vai trazer o povo de volta para a palavra de Deus, tratar com a moralidade do povo, do ponto de vista espiritual, aí lá vem Neemias para reedificar os muros de Jerusalém, tapar as brechas do muro. Estava quebrado, tudo quebrado, arrebentado, fracassado. Daí vem Neemias para reedificar os muros de Jerusalém. Para você ver que Deus tem um homem para cada período e etapa da sua obra, para cada coisa. Ministério nenhum é igual. Deus usa Esdras na palavra, Deus vai usar Neemias do ponto de vista político, né? E o propósito, registrar os fatos ocorridos no período pós-exílico, mantendo na memória dos judeus os grandes feitos de Deus e a fidelidade de Deus. Quando você pega o livro de Neemias, você observa que Neemias enfrentou muita oposição. Nós nunca exerceremos um grande ministério, irmãos, sem a oposição. A oposição, o contra, a dificuldade é a autenticidade de que Deus quer nos usar. Neemias enfrentou esses desafios na sua geração, assim como Esdras enfrentou os seus desafios. Mas o livro de Neemias tem como objetivo, finalidade e propósito mostrar os grandes feitos do Deus poderoso e a fidelidade do Deus que reina e de Deus que conduz a nação de Israel para o seu plano divino. Fatos relevantes do capítulo 3 e ainda aqui no livro de Neemias, eu fiz algumas ponderações e anotações. O tema do livro é a restauração política de Jerusalém. Por meio de quem que vem essa restauração política, irmãos? Essa restauração política ela vai vir por meio de Neemias. Enquanto o livro de Esdras destaca a restauração religiosa de Jerusalém, o livro de Neemias vai descrever a restauração política. Esdras restaura o povo do ponto de vista espiritual, Neemias vai restaurar o povo do ponto de vista político. Então Neemias sacrificou a sua vida de luxo, porque Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, e ele sacrifica a sua vida de luxo e prazeres para poder amparar seus irmãos necessitados em Jerusalém. Assim Neemias reconstrói os muros de Jerusalém de uma maneira miraculosa em apenas 52 dias. Neemias foi copeiro do rei persa Artaxerxes, junto com Esdras, foi o grande restaurador do povo judeu e de Jerusalém.
Irmãos, eu louvo a Deus porque o nosso Deus, ele é um Deus que restaura o seu povo. Quando nós olhamos para Neemias, Neemias abre mão, irmãos. Ele era copeiro do rei, abre mão do luxo, abre mão dos holofotes, abre mão da glória. Se preocupa com o coletivo, se preocupa com o povo, com a situação. Neemias deixa a sua própria causa e compra a causa de Deus. Então ele abre mão daquilo que ele tinha para si e abraça a causa do Todo-Poderoso. E Deus honra ele. Então, Neemias é um exemplo de político que não se corrompeu. Outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui com os irmãos é o cenário de Neemias. O que vai acontecer no livro de Neemias? Neemias vai receber informações por Anani, né, um dos seus irmãos, da triste situação em que se encontrava a cidade, a nação, os judeus, a cidade de Jerusalém. Então, quando ele recebe essas informações, ele vai pedir cartas ao rei. Dai-me cartas, dai-me autorização para que eu possa ir reedificar Jerusalém, para que eu possa retornar. E aí ele vai e pede cartas, o rei dá cartas para ele, e Deus já conduz isso aí, né? Aí vai se cumprir, vai mostrar aqui que Deus é um Deus que estabelece reis. Deus é que conduz o seu povo ao seu propósito, à sua vontade. E Deus vai utilizar o rei Artaxerxes para que o povo venha voltar e reedificar Jerusalém. Eles voltaram por etapas, né, do ponto de vista histórico, não voltaram todos de uma vez, voltaram por etapas, mas aqui eu gostaria só de pontuar que Neemias recebe informações do fracasso, da destruição, da situação da cidade e começa a traçar a rota, né, para que Jerusalém tenha os seus muros reedificados, e ele, de um ponto de vista político, ele vai restaurar a cidade e a nação de Israel. Eu gosto muito da ilustração de um GPS, né? O GPS ele só pode traçar o destino, o ponto de chegada, se você colocar o ponto de partida. Então, ele precisa do ponto de partida. Neemias percebe a situação presente e começa a traçar a rota, o destino, o lugar desejado que ele queria chegar com a nação de Israel. E Deus utiliza ele como um político que mudou a realidade da nação de Israel. Outra coisa, irmãos, Neemias orava e agia. Após falar com Deus em oração, percebeu a situação atual. Após ele falar com o Senhor em oração, ele vai diante do rei, pede e consegue autorização para ir a Jerusalém. Um dos marcos do livro de Neemias. Deus é o Deus que ouve a nossa oração, mas Deus é o Deus que reage às nossas ações. Eu oro, mas eu ajo. Eu tenho ação, eu tenho posicionamento. Neemias orou, Deus agiu. Então Deus age, Deus reage às minhas ações, às minhas decisões. Eu tomo a decisão. Neemias tomou a sua decisão ao perceber a realidade e agiu. Outra coisa, exemplo de liderança. O livro de Neemias é um livro sobre liderança porque Neemias liderou o povo e enfrentou forte oposição, mas nada o deteve, reconstruindo o muro em apenas 52 dias de uma maneira sobrenatural, miraculosa, com a ajuda de Deus. Irmãos, Deus dá-lhe a graça a Neemias diante dos olhos de Xerxes, do rei Artaxerxes. Mas era Neemias que deveria agir. Neemias é que deveria fazer toda a obra que Deus o chamou para fazer. Então observa que ele enfrentou oposição, mas com a oração e com a ação, com posicionamento, ele consegue cumprir o propósito do seu ministério. Que Deus possa te usar nessa geração como Neemias, para reedificar o povo de Deus, do ponto de vista espiritual, melhor dizendo, Esdras, que Deus possa te usar como Esdras para reedificar o povo de Deus do ponto de vista espiritual, mas que Deus possa te levantar também nesta geração para poder ser uma influência política, para poder ser um profeta, um homem de Deus influente na nação, para que nós possamos ter melhoras, para que nós possamos crescer e para que o povo de Deus seja sempre esse diferencial. Então está aí Neemias, o cenário de Neemias, a oração e a ação de Neemias e o exemplo de liderança desse abnegado servo de Deus. E aí nós iremos agora para o livro de Esther. Eu gostaria aqui de fazer algumas ponderações no livro de Esther, lá no capítulo 4 do nosso livro, página 209. Esther é exemplo de confiança inabalável em Deus. O autor é desconhecido, né? O autor do livro é desconhecido.
nós vamos observar aqui que o livro de Esther, ele vai trazer, é um dos livros que traz aqui singulares, porque ele traz o nome de uma mulher no livro, a ocasião e data de inscrição do mesmo é 460 a 400 a.C., a temática do mesmo é o cuidado providencial de Deus. O propósito do livro é demonstrar o cuidado e a proteção de Deus ao seu povo, que estava condenado ao extermínio, mas mantendo a lembrança para gerações futuras. Então o livro procura manter essa lembrança, rememorar as gerações futuras de que Deus é um Deus que cuida e um Deus que protege o seu povo, né? A nação de Israel estava condenada praticamente ao extermínio devido ao maligno Amã. Nós conhecemos essa história de que Amã foi usado por Satanás para destruir o povo de Deus, mas graças à providência divina, ao cuidado divino, isso foi revertido. E nós vamos ver aqui alguns fatos relevantes aqui do nosso capítulo 4 sobre Esther. Vai começar essa revolução, essa reinvertida, essa invertida de Deus, essa intervenção divina na nação de Israel, que estava para ser exterminada, através dessa jovem aí, uma jovem judia, que vivia na corte do rei Assuero, que é o mesmo rei Xerxes, que foi criada pelo seu primo mais velho, Mardoqueu. Né? Aquela velha história de escola bíblica dominical que nós aprendemos lá desde a nossa infância, que Amã prepara tudo para Mardoqueu ser enforcado, para destruir o povo judeu, e Deus intervém na história, Deus traça a história. Amã pensando que seria honrado e acaba indo para a forca no lugar de Mardoqueu. E aí nós temos aqui o cenário de Esther, que com a saída da rainha Vasti de cena, a jovem Esther ela é conduzida à presença do rei Assuero e se torna rainha, né? Ela se torna rainha através da influência de Mardoqueu. E aí nós temos o extermínio dos judeus, onde Amã trama o extermínio de todos os judeus, que só não dá certo por causa da intervenção do Deus Todo-Poderoso. O rei lê nas crônicas, lê nos rolos, ele pergunta, né, eu vou aqui conjecturar, quem foi que me honrou, quem foi que me salvou no passado de uma crise política, que praticamente salvou a minha vida, salvou-me da rebelião. Senhor, quem te salvou foi Mardoqueu. Mas quem eu iria honrar? O Senhor ia honrar Amã. Então, aí ele manda chamar Mardoqueu e manda Amã preparar tudo para Mardoqueu. E Amã prepara pensando que ele seria honrado. E, na verdade, quem foi honrado foi Mardoqueu e Amã enforcado. Então, assim, o objetivo era exterminar os judeus. E se Deus nos livre e isso acontecesse, seria comprometida até a própria linhagem davídica e seria impedido a vida do nosso Messias, do nosso Senhor. E outro ponto aqui do capítulo 4 relevante é a festa de Purim, que era celebrada como marco da vitória dos judeus, para que este dia jamais fosse esquecido. Então Deus é um Deus de festa. A nação de Israel era uma nação que gostava de festejar a Deus. Então nosso Deus é um Deus de culto, é um Deus de adoração, um Deus de festa. Nós que não podemos ir na festa errada, não é? Outro fato relevante que eu gostaria de pontuar no capítulo de número 5, nós já vamos aqui chegando para o final. Capítulo 5, página 217, personagens da história que inspiram a caminhada. Nós temos aqui o exemplo de Caleb, que não desistiu da promessa. Jabes, a oração que mudou tudo. Caleb era filho de Jefoné, da tribo de Judá, foi um dos espias enviados por Moisés para que espiasse Canaã. Lá, nós vimos isso lá no livro de Josué, capítulo 14 também de Números, versículo 8. Nós conseguimos visualizar Caleb, né, sendo um dos espias enviados para que espiasse Canaã. Então era filho de Jefoné, da tribo de Judá. E um dos fatos relevantes do capítulo 1, que ele é um dos personagens da história que vai inspirar a nossa caminhada. Por quê? Ele não desistiu da promessa. Mesmo após 45 anos, Caleb não desistiu da promessa, recebendo Hebrom por herança e a sua terra prometida. No capítulo 5, nós podemos assim pontuar e dar destaque a esse aspecto que nós não podemos desistir da promessa de Deus, da promessa que Deus tem na nossa vida, e de que Deus é um Deus fiel que cumpre promessa, que mesmo que se passe os anos, Deus continua com a nossa promessa de pé. Nós somos os únicos impedidores, os únicos que podem impedir o cumprimento da promessa do Senhor na nossa vida. Então, nós vamos ver aqui através do capítulo 5,
Caleb recebendo Hebrom por herança, né? A sua terra prometida. E outro personagem aí que pouco se fala dele, as escrituras pouco traz sobre ele, cujo nome significa aquele que causa dor, ou seja, ele foi tido com dores, é o personagem Jabes, né? A Bíblia não dá muitos detalhes sobre a vida deste homem, porém a Bíblia dá destaque à oração de Jabes que mudou tudo. O nome, aquele que causa dor, como se sua mãe estivesse dizendo: eu tive esse menino com muitas dores, esse menino quase me mata no parto, né? Então não é um nome tão assim profético do ponto de vista positivo, mas a oração dele mudou tudo. Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Esses são alguns fatos, irmãos, relevantes do capítulo de número 5. Nós temos destaque aqui a Caleb, que não desiste da promessa, e a Jabes, a oração que mudou tudo. E aí eu gostaria de pontuar aqui, me acompanhe na página 223, por gentileza, meus irmãos, é o seguinte, conhecer a história de Israel é de alta importância para a vida acadêmica, porque nos faz entender com maior clareza o propósito de Deus para a humanidade. Ao longo dos 12 livros, a revelação vai tomando forma, sempre apontando para o grande objetivo a ser cumprido, qual? A vinda do Messias, aquele que salvaria a humanidade dos pecados dela. Então, o que é que nós vamos perceber aqui? Os livros históricos apontam a fragilidade e a miserabilidade do coração humano, inclinado e tendencioso ao pecado e ao afastamento e abandono da presença divina, com sua obra agradável e perfeita vontade. Não há possibilidade de esgotar todos os assuntos nos livros. Portanto, o nosso objetivo é que este material sirva de orientação e inspiração para que novas pesquisas aconteçam, novas fontes sejam buscadas, sem o esquecimento de que a maior fonte e a maior inspiração e revelação é a palavra de Deus. Fechamos aqui a nossa unidade 3 e a nossa unidade 4 do livro do autor Emerson Cavalheiro, Livros Históricos, e ao longo desses 12 livros nós percebemos que todos eles apontam para a fidelidade de Deus de nos trazer o Messias. Eu gostaria de pontuar dizendo o seguinte: na visão de Nabucodonosor, ele visualiza Babilônia na cabeça de ouro da estátua, peitos e braços de prata, império medos e persas, ventre de bronze, posteriormente viria o Império Grego, pernas de ferro, Império Romano, pés, parte em barro, parte em ferro, seria a nossa geração, e a pedra quebrando as estátuas, se transformando em um grande monte, seria o estabelecimento do reino de Cristo Jesus, que jamais terá fim. Deus estabelecendo perpetuamente o seu reino através da promessa e fidelidade dele com o seu servo Davi. Então, irmão, nós entendemos aqui, podemos compreender ao longo de todo esse percurso de 12 livros, que Deus é um Deus que cumpre promessa, que Deus é um Deus fiel, que Deus é um Deus de aliança e que Deus conduziu a nação de Israel até chegar até nós, trazendo para nós o nosso Messias esperado. O nosso Messias esperado. Então, conforme diz o nosso escritor e autor Emerson Cavalheiro, que os irmãos, que esse livro sirva apenas como fonte e também que sirva também como um estímulo, um instigar aos irmãos de buscar novas fontes, novos aprendizados. Afinal de tudo, o conhecimento não se esgota e é apenas um estímulo para que nós possamos buscar mais conhecimento da parte de Deus. Deus que abençoe a cada um dos irmãos. Essa é a minha aula e que todos sejam abençoados por Deus de uma maneira especial e que o Espírito de Deus possa guardá-los e fazer frutificar essa palavra, essa sementeira nos vossos corações. Deus que abençoe e até mais em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.